E aí, você viu o teaser da animação do Miles Morales que tá chegando por aí? A gente vai falar sobre esse teaser, sobre a animação e sobre a origem do próprio Miles Morales, que parece que vai encontrar o Peter Parker nesse filme. É agora mesmo. Machuquei de novo. Oi, eu sou Gustavo Cunha e durante a Comic Con Experience, o maior evento da América Latina, a Sony anunciou a sua animação Aranhaverso, que vai ter como astro principal o nosso queridíssimo Miles Morales. Essa animação é mais um passo da Sony em direção à criação do seu próprio multiverso, baseado nos personagens do Homem-Aranha, o Aranhaverso. E quem melhor para começar a construção desse multiverso do que o Homem-Aranha Ultimate? Tá bom, eu sei o que você vai perguntar. Mas afinal de contas, quem é esse Miles Morales? Bom, nos quadrinhos a Marvel também tem o seu próprio multiverso, uma série de universos paralelos nos quais diferentes versões dos personagens existem. O universo principal, digamos assim, é o universo 616. Porém, há um tempo atrás, a Marvel resolveu criar um novo universo, para colocar ali algumas versões dos seus personagens que fossem mais parecidas com aquelas versões que aparecem no cinema. E foi assim que surgiu o universo Ultimate, com o número 1610. Bom, nesse universo paralelo, Peter Parker morreu em uma luta contra o Duende Verde, e quem assumiu o lugar dele foi um pré-adolescente chamado Miles Morales. E cara, a Sony tem esse plano de desenvolver o Aranhaverso desde os filmes com Andrew Garfield. A princípio, o primeiro spin-off ia ser um filme com a Spider-Gwen, mas como os dois filmes com Andrew Garfield não foram lá muito bem, né? O projeto acabou sendo abortado, mas agora nós temos não apenas essa animação do Miles Morales, mas também o filme do Venom, que tá em fase de pré-produção. E eu não sei quanto ao filme do Venom, mas essa animação é produzida em parceria com a Marvel, assim como foi o filme do Homem-Aranha. Isso é muito interessante, cara, porque em algum momento no futuro, esses dois universos do Miles Morales e do Peter Parker podem acabar se encontrando nas telonas. Acontece que nos quadrinhos o Miles terminou deixando o universo Ultimate e passou a integrar o universo regular da Marvel na Terra 616. Aí a existência dele no universo cinematográfico da Marvel já foi confirmada no próprio filme do Homem-Aranha, Homecoming. Você lembra daquela cena em que o Peter aborda um suspeito em um estacionamento e faz algumas perguntas sobre as armas que estão circulando por Nova York? Pois é, aquele sujeito ali é ninguém mais, ninguém menos do que o tio do Miles Morales, o Aaron Davis. Ele é o cara que dá dica pro Peter sobre o encontro que vai acontecer lá na balsa. Em um determinado momento, ele diz que não quer armas tão poderosas na vizinhança porque o sobrinho dele mora por ali. E adivinha, o sobrinho dele é o Miles Morales. E esse tio mau elemento é justamente o responsável pela transformação do Miles Morales em Homem-Aranha. O que acontece, cara? Nos quadrinhos, no universo Ultimate, Norman Osborn, alter ego do Duende Verde, criou uma réplica da aranha que mordeu o Peter Parker usando o sangue do próprio Peter. Pois é, tava tudo muito bem até que uma noite o tio meliante do Miles entra no laboratório do Norman pra roubar algumas coisas de valor. É que nos quadrinhos, o tio do Miles Morales é um criminoso conhecido como Prowler, ou Gatuno em português. É, Gatuno, esse nome mesmo. E o uniforme que ele usa ali pra praticar os seus crimes lembra um pouco até o uniforme do Deadpool, não lembra? Pois é, mas acontece que uma das aranhas de teste lá da Oscorp acabou entrando na mochila do Aaron e vai parar na casa dele. No dia seguinte, o Miles aparece pra visitar o tio e acaba sendo picado por essa aranha geneticamente modificada. Inclusive, nas histórias do Homem-Aranha Miles Morales, ele tem um amigo chamado Ganke Lee, que a gente viu adaptado no Ned Leeds, no filme da Marvel, como sendo um amigo do Peter Parker. Pois é, meu chapa, mas na verdade ele é um amigo do Miles Morales, até a adoração dele por Lego foi adaptada no filme. Então de Ned Leeds ele tem só o nome, cara, porque de resto ele é totalmente Ganke Lee. E é justamente o Ganke Lee que encontra a conexão entre o Miles e o Peter. Ele encontra um artigo na internet no qual o Ben Urich, aquele mesmo lá da série do Demolidor da Netflix, conta que o Homem-Aranha disse aos policiais uma vez que tinha sido picado por uma aranha. Pois é, mas nem tudo são flores na vida do Miles, né? Ele resolve que não quer usar os poderes dele assim como o Peter usa, sabe? Ficar levando surra de super vilões a noite toda. Ele quer ser apenas um ser humano normal. E assim como aconteceu no caso do Peter, o fato de o Miles não querer intervir acabou em certa medida causando a morte de alguém que ele admirava muito, o próprio Peter Parker do universo 1610. Bom, a partir daí o Miles resolve que vai assumir o manto de Homem-Aranha para honrar o legado do Peter Parker. E assim começa a saga do Homem-Aranha Ultimate nos quadrinhos. Cara, sobre o trailer, eu achei simplesmente sensacional, totalmente estiloso. Eu acho muito bacana que ele seja uma animação, porque isso traz muitas possibilidades visuais muito interessantes. Os próprios produtores já disseram que essa animação vai ter muito a linguagem dos quadrinhos. Além disso, talvez seja só impressão minha, mas eu achei o visual da Nova York da animação muito parecida com o visual do antigo Blade Runner, com uma pegada bem mais ficção científica, um quê de cyberpunk, sabe?
sabe? Então pra mim, cara, tá nota 10. Os produtores dessa animação, Phil Lord e Chris Miller, tiveram lá na Comic Con de São Paulo e falaram sobre a estética do filme. E escuta só, cara, eles disseram que a grande intenção por trás dessa animação é fazer com que os fãs se imaginem caminhando dentro de uma revista em quadrinhos. Cara, se eles realmente conseguirem realizar isso da forma como eles estão prometendo, essa animação vai ser como nenhuma outra que a gente viu até agora. Eles estão usando toda uma nova técnica de animação para dar essa impressão mais pop, como se a gente estivesse vendo uma pintura se mexendo. E eles disseram também que esse filme do Miles Morales é apenas uma pequena fração do grande multiverso que a Sony tá construindo. Então tá, cara, vamos dar uma olhadinha nessa pequena fração. Bom, o trailer começa com esse visual sensacional de Nova York, essa pegada totalmente estilística, né? E cara, é um visual totalmente pop art, né? Tem o que de Edward Hopper, lembra dele? Ele era conhecido como o pintor da solidão. Dali a gente passa pro Miles Morales no metrô e a gente pode ver que ele tá com o uniforme do Homem-Aranha por baixo da roupa. Aqui o que provavelmente é a sequência dessa cena, né? Com ele no cemitério visitando um túmulo. E a gente tem essa lápide, e certamente esse nome aqui é Peter Parker. E esse pode ser provavelmente o momento em que o Miles vai visitar o túmulo do seu herói e decide que vai passar a usar o manto do Homem-Aranha. Olha aqui, ó, no detalhe, a gente pode ver essa data, 2018, o ano em que o filme estreia nos cinemas, e nessa animação vai ser também o ano em que o Peter Parker morre no universo Ultimate. Você vê que o trailer conta mais ou menos a história do filme, né? A gente tem aqui o Miles começando a testar os seus poderes, começando a entender como ele pode passar a usar esses poderes. E olha que bacana, velho, quando ele tá caindo, a gente pode ver rapidamente em um outdoor esse logo aqui, ó, das empresas Fisk. Sim, esse é aquele mesmo Fisk, o Wilson Fisk, que você conheceu na série do Demolidor, o Rei do Crime, como ele é mais conhecido. Talvez nós possamos ter aí algum tipo de participação dele nessa animação, né? Seria simplesmente sensacional. Essa próxima sequência é simplesmente inacreditável, velho. Se o filme seguir todo esse estilo, vai ser muito legal. A gente vê o Miles perseguindo esse vilão, que não é o Deadpool, e sim o próprio tio dele, Aaron Davis, conhecido como o Gatuno. E isso vai causar certamente algum momento de conflito ali durante o filme, quando ele descobre que o próprio tio é o vilão que ele tá caçando. E no meio da perseguição nós vemos que em alguns momentos a cena muda para uma espécie de retrato no estilo pop art. Cara, você sabe que eu acho que é isso? Eu acho que isso pode ser a representação do sentido aranha do Miles Morales nessa animação. Imagina se toda vez que o sentido aranha dele apitar, a cena fique assim com esses flashes de pop art. Cara, se isso acontecer, essa vai ser a minha animação favorita de todos os tempos. E no finalzinho, nesse banco de metrô, ele acaba encontrando o próprio Peter Parker. Meu palpite é que não seja o Peter Parker desse universo Ultimate ao qual o Miles Morales pertence, mas sim um Peter Parker de outro universo, já adulto, né? Se você for notar, o Miles tá com uma roupa diferente do uniforme que ele costuma usar, um uniforme muito parecido com o do Peter. É que nos quadrinhos, nas primeiras vezes em que o Miles saiu pra combater o crime, ele usava um uniforme igual ao do Peter. Depois ele foi convencido pelo Nick Fury de que era uma ideia melhor usar um uniforme diferente, né? Eu acredito que isso seja um flashback de algum momento no passado em que os dois se encontraram. Por outro lado, esse também pode ser o Peter Parker que tá enterrado ali naquele cemitério que a gente viu, né? Isso aconteceu e depois ele acabou caputz. E nessa parte do trailer, o Peter tá explicando pro Miles sobre o multiverso. O próprio Miles diz: espera um pouco, quantos de nós existem por aí? Bom, essa questão nos leva diretamente aos planos da Sony para esse universo dos personagens do Homem-Aranha. Se eles quiserem, eles podem trazer todos esses personagens nesse mesmo formato de animação. O próximo filme poderia ser o tão sonhado filme da Spider-Gwen, que estava lá nos planos da empresa para depois dos filmes com o Andrew Garfield. É muito mais fácil, rápido e barato produzir esses filmes em forma de animação. Se o roteiro seguir o espírito do que acontece nos quadrinhos, essas animações poderiam ser simplesmente geniais. A gente já viu, né, que os produtores disseram que a intenção é aproximar ao máximo a experiência de um passeio por dentro dos quadrinhos. Velho, o que poderia ser melhor que isso? Vou dizer pra você, cara, não ia me importar nem um pouco com esse Aranhaverso em forma de animação se as histórias fossem bacanas. Pra dizer a verdade, talvez eu até prefira esse formato nesse caso. Imagina não ter mais aquele problema recorrente dos atores ficando velhos, como o que tá acontecendo com o Robert Downey Jr., por exemplo. Mas, cara, eu quero saber de você, qual a sua opinião? O que você acha de um Aranhaverso todo feito em animação? Deixe seu comentário aqui embaixo pra eu e todo mundo ficar sabendo, certo? E por hoje era isso, espero que você tenha gostado do vídeo, não esquece de compartilhar ele, porque isso me ajuda demais a divulgar o canal e a manter ele no ar. Vamos fazer a corrente, cara, posta o vídeo nas suas redes sociais e marca 5 amigos que você acha que poderiam gostar desse assunto. Eu queria também convidar você para se inscrever lá no meu Instagram, porque eu tô sempre colocando várias fotos por lá. Se você quiser conhecer um pouco mais do meu outro trabalho como músico, você sabe que você é meu convidado, né? Cara, uma vez mais, muito obrigado e até a próxima.